o ministro de Estado de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Dr. Diogo de Oliveira, para utilizar a palavra dentro do prazo regimental. Muito bem. Obrigado, presidente Dário Berger. Cumprimento também o deputado Marcos Pestana e o deputado Cacá Leão. E, em nome de quem, cumprimento a todos os parlamentares presentes e agradeço a oportunidade de participar dessa audiência pública da CMO, onde nós poderemos analisar um pouco o panorama fiscal do país e as disciplinas propostas no projeto de lei de diretrizes orçamentárias, o PLDO 2018. Nós temos uma apresentação, eu pediria que fosse colocada. E a primeira mensagem, quem puder ir passando os slides, por favor. A primeira mensagem é a mensagem de que a situação fiscal do país continua gravíssima. Nós estamos trabalhando esse ano de 2017 com o cenário de um déficit primário de mais de 2% do PIB e um déficit nominal de aproximadamente 6,7% do PIB. Ou seja, é o déficit, incluindo as despesas com juros, de 6,7% do PIB. As projeções presentes na proposta da LDO nos apontam no sentido de uma convergência desse resultado para um superávit primário de 0,1% do PIB em 2020. Mas, ainda assim, teríamos um déficit nominal de aproximadamente 3,9% do PIB. Ou seja, esse é um quadro resumo da situação. O que significa isso é que nós teremos completado, ao longo desses próximos anos, um período de 6 anos de déficits primários em níveis relevantes, em torno de 2% do PIB a cada ano. Colocando isso em valores nominais, o próximo slide, por favor, e nós estamos falando, portanto, de ter, e aqui eu falo do governo federal, que inclui o resultado das estatais, nós teríamos, então, em 2017, um déficit de 138,8 bilhões de reais, déficit primário, e um déficit nominal de 451 bilhões em 2017. E para 2018, 129 bilhões de déficit primário e 421,9 bilhões de déficit nominal. E também, conforme as projeções presentes na LDO, esse déficit convergiria nos 3 próximos anos para um superávit de 10 bilhões de reais em 2020. Evidentemente que essas projeções dependem de uma série de hipóteses e, principalmente, de uma recuperação da economia e da continuidade do controle dos gastos públicos, conforme a disciplina prevista na Emenda Constitucional 95. Próximo slide, por favor. Isso implica na evolução em termos de dívida bruta do governo federal, que nos últimos anos saiu de 51,8% do PIB para 71,7% do PIB, em abril de 2017. Então, esse é o quadro principal de fragilidade fiscal que o país apresenta hoje. Motivo pelo qual não só a LDO, mas também a proposta de lei orçamentária deverão se enquadrar dentro de um esforço continuado do governo de condução de um processo de ajustamento fiscal. Por que eu digo continuado? Porque, evidentemente, que não é possível fazer todo o ajuste de uma maneira imediata. Nós temos que fazer esse ajuste gradual ao longo do tempo e, conjuntamente com o ajuste fiscal,
adotar uma série de medidas de reformas econômicas que permitam à economia brasileira voltar ao crescimento, ganhar competitividade e voltar a gerar as receitas orçamentárias necessárias para financiar os programas e as políticas públicas que a nossa sociedade demanda. Exatamente, o próximo slide, a respeito das receitas, é que é importante mencionar que esse quadro também vem sendo impactado por uma redução das receitas federais em termos de participação no PIB. Vocês vejam que entre 2010 e agora, nós tivemos uma redução da receita total primária, aqui sem reduzir as transferências a estados e municípios. Vejam que a despesa saiu de 23,7% do PIB para 20%, aproximadamente 20,6% do PIB este ano e 20,5% na projeção do PLDO para 2018, ou seja, uma queda da receita de aproximadamente 3 pontos percentuais do PIB. Quando olhamos só a arrecadação de tributos, que é a chamada receita administrada, né, nós vemos que essa tendência também se apresenta. Né? Se você vê o pico lá em termos de 2007, 2008, mais de 15% de arrecadação, e nós estamos indo aqui para 2017, 2018, alguma coisa em torno de 12,5%, 12,7%, 12,2% de arrecadação. Isso é decorrência de um conjunto amplo de fatores, entre os quais o próprio ciclo recessivo que nós tivemos nos últimos anos, né? Nós praticamente estamos sem crescimento desde 2014, isso impacta a receita também. Mas isso também é resultado de mudanças estruturais que a economia está passando, né, para um novo modelo econômico mais baseado em serviços e nas novas tecnologias, e temos um sistema tributário que é baseado na arrecadação sobre bens, né, um sistema tributário mais concentrado na tributação indireta. Ou seja, temos aqui motivo também para avançar em reformas na área tributária. Pode passar o próximo. As despesas também apresentaram nos últimos anos uma tendência contrária ao ajustamento fiscal, que são representados por crescimentos continuados da despesa primária do governo em relação ao PIB. Aqui nós apresentamos um gráfico a partir de 2002, mas, na verdade, se nós voltarmos a 95, 94, desde o início do Plano Real, a tendência não vai se alterar, né? Então, nós estamos aqui, chegamos em 2016 a uma despesa que correspondeu em 2015, perdão, uma despesa que correspondeu a aproximadamente 22,7% do PIB, né? No início dessa série aqui, era aproximadamente, em 2002, 19,5% do PIB, e, se você for lá para 94, 95, era 14% do PIB. Portanto, num período de 20 anos, a despesa cresceu 6 pontos percentuais do PIB. Durante um certo período, isso foi acomodado, aumentando igualmente a arrecadação. Então, quando nós vemos os dados, a partir de 99 principalmente, há um crescimento da carga tributária que foi acompanhando esse crescimento da despesa. Nos anos mais recentes, nos últimos 5 anos, isso não foi mais possível. Então, a carga tributária não conseguiu mais acompanhar o crescimento da despesa, e aí nós entramos num ciclo de déficits continuados. A propósito da despesa, próximo slide, por favor. É importante ressaltar que o grupo das despesas previdenciárias, assim considerados, as despesas dos benefícios urbanos, dos rurais, os inativos do setor público e os benefícios de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, esse conjunto representará em 2017 57% da despesa, certo? Sendo que ele, em 2010, representava já 49,7% e vem apresentando uma tendência continuada de crescimento
de participação no orçamento. Ou seja, a cada ano que foi passando, a nossa despesa previdenciária foi aumentando continuamente e este ano nós teremos uma despesa de 730 bilhões aproximadamente, apenas com o pagamento das pensões, aposentadorias e outros benefícios previdenciários. 730 bilhões de reais é a projeção para 2017 de despesas previdenciárias no orçamento federal, o que representará, portanto, 57% das despesas totais, ao passo que gastos em outras áreas importantes, como, por exemplo, na saúde, aproximadamente 104 bilhões, exceto a despesa de pessoal, é evidente, né, o investimento, 26 bilhões de reais, e assim por diante. Então, vê-se que há uma composição do nosso orçamento hoje que, a meu ver, é incompatível com as verdadeiras necessidades e prioridades da sociedade brasileira. O próximo slide mostra exatamente essa tendência de crescimento da participação das despesas com previdência no total da despesa primária da União, né? Pode passar o próximo slide. E o slide seguinte mostra o crescimento do déficit. Então, você vê que as receitas da Previdência, do regime geral de Previdência, não têm acompanhado o crescimento das despesas. E isso já desde 2014. Né? Mesmo para os próximos anos, com as projeções que nós estamos fazendo, e percebe-se pela projeção que há até uma certa recomposição do crescimento das receitas, em virtude do crescimento da massa salarial, do PIB, etc., mas esse crescimento não será suficiente para reequilibrar as contas da Previdência. E aqui é muito importante lembrar e mencionar isso, porque há na sociedade brasileira uma certa informação inverídica a respeito do déficit da Previdência. A estimativa simplesmente da Previdência do regime geral é de que nós teremos, em 2018, 202 bilhões de reais de déficit no regime geral da Previdência. E isso não tem nenhuma teoria por trás, é simplesmente aritmética básica. É o próximo slide, por favor. É esse slide, esse aqui. É que aqui não está numerado, ministro, me perdoe. Mas, me perdoe, esse que o senhor tem às mãos não é exatamente o que eu estou usando para a apresentação. Eu pediria que, se fosse possível, entregar a apresentação impressa para os parlamentares presentes. Exato. Eu só explico, deputado. Esse é um book completo com dados diversos sobre a economia brasileira que eu pedi que distribuísse. Bom, então essa questão da Previdência o próximo slide, por favor, você vê que apresenta uma tendência de déficits crescentes nos últimos anos, né? E mais do que nos preocupa, mais do que o fato de se apresentar um déficit, é a velocidade de crescimento desse déficit. Você vê que em 2014 o déficit foi de 56 bilhões e já em 2018 nós estamos falando de 200 bilhões, ou seja, em 4 anos o déficit foi multiplicado por aproximadamente 4. Ou seja, é uma despesa que está realmente descontrolada no orçamento público e, como eu mostrei, ele está crescendo a participação. O que significa isso? Ele está comendo o orçamento das outras áreas, está abocanhando o orçamento das outras áreas do orçamento público. Pode passar o próximo. Esse cenário de fragilização fiscal traz também um outro custo adicional para o Estado, que é o custo da despesa com juros. E você vê que exatamente nesse período em que houve a fragilização da situação fiscal do país, houve também um crescimento das despesas com juros. E aqui nesse gráfico eu procurei até separar o efeito do swap cambial
porque ele não é exatamente uma despesa com juros, embora, do ponto de vista da contabilidade pública, ele seja contabilizado como despesa de juros. Então, neste gráfico eu coloquei separado o efeito do swap cambial, exatamente para nós observarmos apenas a despesa com juros. Então, você vê que nós saímos de uma despesa de aproximadamente 200 e poucos bilhões de reais em 2012 para uma despesa de 500 bilhões de reais em 2015 e, tirando o swap, 400 bilhões. E, quando a gente observa, né, sem considerar o swap, a gente vê que já neste ano de 2016, nós tivemos uma despesa de 483 bilhões e, em 2017, acumulado até o final de abril, essa despesa já apresentou uma tendência de queda, que é já o efeito da retomada da credibilidade da política fiscal. Então, a gente já começa a ter. Nós vamos ter ainda, durante um longo tempo, o carregamento daqueles títulos que foram emitidos a taxas de juros muito elevadas, né? O Tesouro chegou a emitir títulos com inflação mais 7%, mais 7,3%, né, em 2015 e 2016. Hoje, a emissão está em torno de inflação mais 3,5%, mas aqueles títulos que foram emitidos vão carregar esse custo durante muitos anos. Então, a despesa de juros vai cair ao longo dos próximos anos, né, apesar de carregar isso. E isso será o efeito desse processo de, né, ajustamento fiscal gradual que nós estamos implementando. Pode passar o próximo slide, por favor. Em termos do texto da proposta de PLDO, ele traz também os nossos parâmetros para os anos de 2018 a 2020, que estão apresentados nesse gráfico, que prevêem exatamente uma retomada do crescimento para o nível de 2,5% em 2018 e 2019, chegando a 2,6% em 2020. Né? Isso implicará um crescimento do PIB nominal, né? Além do PIB real, também o PIB nominal, e estamos falando de uma inflação que se mantenha ao longo desses anos dentro do centro da meta, o que também é algo importante de ser destacado, uma vez que nós tivemos vários anos com a inflação acima, né, do centro da meta. E, por fim, há uma série de outros parâmetros, eu destaco o que é sempre mais demandado, que é o valor do salário mínimo, que está previsto em R$ 979 para 2018, representando exatamente uma projeção da inflação do INPC nesse período, né? O salário mínimo hoje é em R$ 937. Pode passar o próximo. Com base nestes parâmetros, nós então temos o estabelecimento das metas de resultado primário para o setor público da seguinte maneira. O setor público consolidado, então, teria em 2018 um déficit de 131,3 bilhões de reais, sendo o resultado primário do governo central 129 bilhões de déficit, as estatais federais um déficit de 3,5 bilhões e o conjunto de estados e municípios um superávit de 1,2 bilhões de reais. Nos anos subsequentes, então, haveria a recondução desses resultados para o terreno positivo, chegando em 2020 com um superávit do setor público consolidado de 23,2 bilhões de reais, decomposto entre 10 bilhões de superávit no governo central, um déficit ainda nas estatais de 3,4 e um superávit de estados e municípios de 16,6. Eu recordo a todos que o resultado das estatais exclui o resultado da Petrobras e da Eletrobras. Já há muitos anos essa tem sido a disciplina na LDO. Portanto, estamos falando aqui daquelas estatais que não sejam
do Grupo Eletrobras e do Grupo Petrobras. Próximo slide, por favor. Além das metas e dos parâmetros, a LDO também é composta de uma série de disciplinas, entre as quais eu vou destacar o principal fato de que esta é a primeira LDO que será produzida já após a aprovação da emenda constitucional número 95. E, portanto, ela demanda que, junto ao projeto de lei orçamentária anual para 2018, seja apresentado um demonstrativo de compatibilidade dos valores máximos das programações com os limites individualizados das despesas primárias, conforme prescrito na emenda constitucional, qual seja exatamente a atualização do limite do valor executado em 2016 pela inflação ano a ano até o 10º ano. A partir do 10º ano, a emenda constitucional permite que haja uma alteração dessa regra que deverá ser proposta à época. As emendas individuais impositivas, tal como previsto na Constituição, passam também a corresponder ao limite de execução obrigatória do exercício 2017, corrigido para o próximo ano pela variação do IPCA e daí em diante, até o último ano de vigência do novo regime fiscal, sujeito também à revisão no 10º ano. Esse mesmo mecanismo de correção de limites nós estamos propondo para as emendas de bancada estaduais de execução obrigatória dentro daquele limite de 0,6%, que, portanto, será aplicado o 0,6% este ano e, para o próximo ano, será esse valor nominal transformado em reais e atualizado a partir daí pela inflação também. Pode passar. Muito bem. Também está presente no PLDO a regra de elaboração dos orçamentos dos demais poderes e o que se está propondo é que sejam os valores constantes do PELOA 2017, excluídas as despesas não recorrentes com a realização de eleições e as despesas do fundo partidário e, após essas exclusões, corrige-se também pelo IPCA, de tal modo que os limites dos demais poderes fiquem coerentes com o limite geral da PEC do gasto. Além disso, nós estamos colocando na LDO uma previsão de que os poderes que eventualmente tenham excesso, e é importante mencionar que isso está previsto na própria Constituição, na emenda constitucional 95, que em caso dos poderes legislativo, judiciário, MPU e DPU apresentarem excesso de despesa em relação ao seu limite individual, a União pode fazer a compensação reduzindo no seu próprio limite. E, neste caso, nós estamos colocando uma previsão de que haja a adoção por esses poderes de medidas com vistas ao retorno aos limites previstos na PEC do gasto. Ministro, me permite só uma observação. O senhor falou excluída a despesa não recorrente com eleição, claro, questão da anualidade, aí, da bianualidade das eleições, mas fundo partidário é anual. Eu não entendi da bianualidade das eleições, mas fundo partidário é anual. Eu não entendi essa exclusão. Me perdoa, presidente, ter interrompido, só porque depois fica difícil acompanhar. Não, muito bem. É só porque é o seguinte, a regra do fundo partidário já tem uma regra própria. Por isso que não se imiscui com o limite do poder, no caso da Justiça Eleitoral. Então, tem o limite da Justiça Eleitoral, que tem essa coisa, e o fundo eleitoral já tem a regra prevista do fundo eleitoral, que deverá também ser respeitado. Por isso que porque orçamentariamente, isso é importante explicar aqui, o fundo eleitoral faz parte do orçamento da Justiça Eleitoral, tá certo? Então, para que não
haja uma contaminação de duas contas diferentes. Então, nós separamos o orçamento próprio do poder do orçamento do fundo partidário. Por fim, ainda não por fim, mas quase já chegando ao fim, e aqui tentando manter o tempo, a regra para admissão de pessoal será a limitação de novas admissões ao volume de vacâncias. Ou seja, só pode entrar um servidor novo se sair um servidor novo de modo definitivo. Não é licença, nem férias, nem nada. Tem que realmente abandonar o serviço público. Então, se entrar um, se sair um, poderá haver a entrada de um. O que não quer dizer que nós faremos exatamente isso, mas seria o limite máximo. E, do ponto de vista de execução provisória, próximo, que é outra regra básica da LDO, nós estamos propondo a execução integral das despesas obrigatórias, as despesas realizadas à prevenção de desastres e realização de eleições, a concessão do financiamento estudantil e as ações de serviços públicos de saúde. As demais despesas todas teriam o limite tradicional de 1/12 do valor previsto no PELOA. Isso é apenas para o caso de a lei orçamentária anual não ser aprovada até o final da legislatura, o que nosso relator, Cacá Leão, nos assegura de que não acontecerá. Então, eram essas, senhoras e senhores, as informações iniciais que eu gostaria de trazer e no sentido aqui de tentar respeitar também o limite de tempo que nos foi disponibilizado. Senhor presidente, muito obrigado e fico à disposição. Agradeço. Aí, bom, agora sim. Obrigado, deputado Marcos Pestana. O senhor traz várias considerações extremamente importantes. Primeiro, a questão do déficit e de ficarmos, de uma certa maneira, um pouco anestesiados e habituados à presença de déficits elevados do ponto de vista fiscal. E veja que nós estamos falando de um déficit primário, né, de 2% do PIB e um déficit nominal de 6% do PIB. É evidente que esse déficit nominal de 6% do PIB significa que ele não vai ser pago com receitas do governo, será pago com tomada de novos empréstimos e, portanto, isso vai se acumulando como nova dívida e entrando no ciclo de composição de juros em cima de juros e, portanto, criando digamos assim, uma dinâmica de dívida muito perigosa, que é exatamente o que nós tivemos entre 2014 e o momento atual. Nós tivemos uma dívida que saiu de 51,8% do PIB para 71,7%, ou seja, 20 pontos percentuais do PIB, né, em 4 anos. Não é normal isso e não é possível sustentar isso por um longo período. Teremos, como eu disse, 6 anos de déficits, ainda assim, com o processo de ajustamento e com todas as medidas que temos adotado, teremos 6 anos de déficits subsequentes, o que, evidentemente, não é um cenário adequado de gestão do país. Nós precisamos voltar a ter superávites de modo a gerar no sistema financeiro, e aqui eu tomo sempre um cuidado de explicar isso, porque as pessoas, em geral, imaginam que o sistema financeiro é composto de alguns economistas que ficam lá analisando as coisas e tal. Na verdade, o sistema financeiro é composto pelo recurso de cada um que coloca o seu dinheiro em qualquer agente financeiro. Então, são as nossas contas, as nossas poupanças, os nossos investimentos, os nossos fundos previdenciários que compõem o sistema financeiro, né? E é exatamente a percepção de risco das pessoas a respeito da política econômica que gera
a pressão sobre o custo da dívida. E, nesse ponto, eu trato da segunda da questão que o senhor coloca, que é a relação entre a política fiscal e a política monetária. É evidente que a relação aqui é de que o custo de financiamento do Estado será tanto maior quanto maior for a necessidade de financiamento do Estado. É simplesmente a lei básica de demanda e oferta. Quanto mais o governo demandar recursos, né, para se financiar, mais caro isso vai ficar. Né? Então, o gráfico que eu mostrei sobre a evolução das despesas de juros não deixa dúvida. À medida em que fomos perdendo a geração de superávites primários, passando a geração de déficits, a despesa com juros do governo foi aumentando. Né? Então, ela praticamente mais que dobrou num período de curto tempo. Né? Então, essa dinâmica ela está comprovada pelos dados já apresentados aqui. E o inverso já está acontecendo, que é, à medida que o governo sinaliza com um cenário de convergência fiscal, com um cenário de adoção de reformas econômicas que trazem a retomada do crescimento, que trazem a volta de uma disciplina fiscal, há, naturalmente, já presente nos dados, uma redução das despesas com juros. Então, essa é a dinâmica. O senhor comentou também sobre a necessidade de cooperação entre os poderes e, em particular, a questão do limite do gasto. É evidente que o governo federal não tem a capacidade individualmente de fazer todo esse processo. Em muitos casos, há a necessidade, a dependência do apoio do Congresso Nacional, dos demais poderes, e eu até acho que faço justiça em dizer que temos recebido uma boa cooperação em diversas circunstâncias, com a aprovação de várias medidas, como a própria limitação dos gastos, como várias outras medidas que foram aprovadas já e outras que estão em andamento, e o Congresso Nacional tem sido colaborativo nesse aspecto do processo de ajuste fiscal. Prioridade aqui. E é evidente que nós contamos com a continuidade dessa cooperação. Em particular, no que diz respeito à adoção da compensação do limite do gasto de cada poder, é sempre importante mencionar que a Constituição prevê essa possibilidade durante 3 anos. Mas, ao final desse terceiro ano, os poderes deverão estar todos enquadrados dentro dos seus respectivos limites. Até lá, como eu também coloquei, nós propusemos aqui na LDO que seja disciplinada a adoção de medidas de convergência para o limite, já no primeiro ano, para que nós não esperemos chegar no último dia e ter que adotar medidas muito duras. Da mesma maneira, o senhor comentou a questão do gasto tributário, de vários programas, que, em particular, o Programa de Sustentação do Investimento, que foi promovido pelo BNDES, que, de fato, embute 2 subsídios, na realidade. É um subsídio indireto, que é a diferença entre a taxa de juros que o governo toma para emprestar depois ao BNDES e a taxa que é cobrada do BNDES, que é a TJLP. Então, é um primeiro subsídio, né, que é na transferência entre o Tesouro e o BNDES. E depois tem um segundo subsídio, que é entre a taxa que o BNDES recebe e a taxa que o BNDES cobra da empresa, do investidor, do empresário. Então, esse programa tinha, né, esse esquema que representava 2 subsídios. Dentro de uma linha que nós estamos adotando, né, desde de meados do ano passado, de revisão de todos os programas do governo federal, em particular os programas de subsídio, né, esse programa do BNDES já foi descontinuado e nós, inclusive, enviamos um projeto de lei agora, uma medida provisória, aliás, tratando da alteração da TJLP para que ela passe a ser uma taxa mais próxima da taxa dos títulos públicos. Assim também temos feito com várias outras
programações de governo, programas, políticas diversas, que nós estamos revisando as suas despesas e adotando práticas mais salutares. A exemplo, por exemplo, o auxílio-doença, né, que vinha tendo uma despesa de 25 bilhões de reais por ano, dos quais 13 bilhões de reais com pessoas que estavam há mais de 2 anos recebendo o benefício de auxílio-doença. Então, nós estamos implementando uma ampla revisão, fazendo perícia de todas essas pessoas e, até o momento, temos tido uma redução de 80% das pessoas que passaram por perícia, essas que estavam há mais de 2 anos. 80% já tiveram periciado e, com isso, já temos aí uma economia anualizada de aproximadamente 2 bilhões de reais com esse processo de revisão dos programas. Então, não só os tributários, outros programas do governo também têm sido objeto de revisão, com esse foco de adequar a despesa aos resultados do programa. Não simplesmente um corte de programas, mas uma adequação das despesas ao objetivo e ao resultado obtido com cada programa. Por fim, esse cenário que eu apresentei de projeções da LDO, de fato, senhor relator, prevê, né, a retomada do crescimento e a convergência das despesas e das receitas para níveis que são compatíveis com a aprovação, né, das reformas que nós estamos discutindo no governo e no Congresso Nacional. A falta de aprovação dessas reformas, é evidente que esse cenário piora consideravelmente, né, e a convergência fiscal e a retomada do crescimento, sem sombra de dúvida, serão postergadas. Por isso, temos insistido e temos pugnado e buscado a cooperação e a compreensão do Congresso Nacional, no sentido de que haja a aprovação das reformas que tanto o país precisa para retomar o caminho do crescimento e da estabilidade econômica. Obrigado. Consultas. Concedo a palavra ao eminente ministro Diogo Oliveira para responder às indagações de Vossas Excelências. Aqui vai. Bom, eu acho que eu vou começar pelas perguntas do deputado Bongás, e a principal questão que o deputado coloca é a questão da retomada do crescimento, que é, digamos, o nosso objetivo e a principal motivação para tudo que se faz em política econômica, é viabilizar o crescimento econômico do país. Então, o que nós temos? O deputado Domingos Sávio já roubou uma parte da minha resposta, que é o fato seguinte: nós tivemos o primeiro trimestre positivo de crescimento do PIB, depois de 8 trimestres consecutivos de queda. Então, essa é o primeiro sinal, e não só positivo, mas é uma sequência de 4 trimestres que a queda foi reduzindo até chegar no positivo, né? Há uma série de indicadores de crescimento que já estão presentes. E, até de maneira um pouco antecipada, nós temos visto a retomada da geração de empregos com carteira assinada. O último mês, 35 mil empregos, se não me engano, e no mês anterior tinham sido 59 mil. Então, nós começamos a ter até já alguma geração de emprego com carteira assinada. O nível geral de desemprego, que foi crescendo de 7% para quase 14%, agora já parou de crescer. Os últimos meses ele ficou estabilizado. Nos últimos dados recentes de atividade, você vê, nós vamos ter esse ano uma balança comercial, né, um saldo de balança comercial de quase 60 bilhões de dólares, recorde histórico, retomada da atividade exportadora, que, aliás, vai gerar uma situação, já está gerando uma situação muito rara no Brasil. Nós estamos tendo superávit em transações correntes. Em poucos momentos na história do Brasil, o Brasil teve superávit em transação corrente, que é a despesa da balança comercial somada com as despesas de serviço, de juros, de transporte, de seguros, etc.
Então, historicamente, nós temos déficit em transações correntes, mas já tivemos alguns meses positivos. Evidente que, ao final do ano, isso não deve concluir assim, mas é uma situação muito inusitada e muito positiva. Investimentos estrangeiros diretos. Nós estamos indo para 80 bilhões de dólares de investimento estrangeiro direto no Brasil esse ano. Também recorde histórico. Vários indicadores de comércio, de indústria, se tornaram positivos. A indústria, depois de anos e anos com crescimentos negativos, tivemos agora alguns meses com crescimento positivo. A Abras, a Associação de Supermercados, um crescimento de 2,3% em abril. Fenabrave, venda de veículos, crescimento de 0,9% em maio. Anfávia, produção de veículos, crescimento de 6,4% em maio. A BCR, movimento de tráfego nas rodovias, crescimento de 2,7% em maio. Produção de papel para embalagem, crescimento de 1,9% em maio. Serasa, pedidos de crédito, consultas na Serasa, crescimento de 0,6% em maio. A produção industrial, crescimento de 0,6% em abril. Então, há uma quantidade grande de indicadores que apontam no sentido de que a economia está se recuperando. Agora, há também uma série de riscos. Eu junto aqui a pergunta até do deputado Marcon, que é: como é que faz para aumentar o investimento? Nós temos que reduzir as outras despesas do orçamento. A principal delas é a despesa previdenciária, são as reformas. Esse é o caminho para voltar a ter investimento no país. Não é fabricar um déficit ainda maior. Um déficit ainda maior não vai gerar mais investimento, vai gerar mais dívida. Então, a proposta que a equipe econômica tem apresentado para o país é uma proposta coerente de ações objetivas no sentido de transparência, clareza dos dados e adoção de um processo gradual de ajustamento. Ninguém está propondo uma coisa radical de uma hora para outra. É um processo que será gradual, levará anos para restabelecer o ajuste fiscal. A questão de pessoal que foi mencionada, tanto pelo deputado Bongás quanto pelo deputado Domingos Sávio, eu esclareço que não quer dizer que em cada área do governo terá aquela reposição 1 para 1. As áreas mais importantes, que realmente precisam de mais pessoas, vão ter uma suplementação maior. Agora, nós vamos passar a ter uma avaliação dessa questão e não simplesmente atender a demanda que se apresenta de pessoal. Precisamos fazer uma avaliação da alocação das pessoas no governo federal. E temos feito isso. E, dessa maneira, nós não teremos um engessamento, deputado Domingos Sávio. Pelo contrário, nós estamos fazendo a revisão analítica, criteriosa de cada programa do governo. E isso tem gerado economias em várias áreas, inclusive na área de custeio de funcionamento do governo. Você veja que nós tivemos uma redução de 4% real na despesa de custeio do governo. Estamos revisando a maneira do governo funcionar. Então, por exemplo, o nosso sistema de transporte nós mudamos totalmente, abandonamos os carros próprios, as frotas contratadas, estamos usando um aplicativo para deslocamento de servidores. Fizemos em várias outras áreas do governo, inclusive agora estamos avançando na área do consumo de energia elétrica. Há uma série de revisões de despesas. Mas não dá para fechar os olhos para o fato de que a maior despesa do governo é a despesa previdenciária e que, se nós não tivermos uma reforma previdenciária, não é possível estabilizar os gastos públicos no país. Elas, como eu já mostrei, representam este ano 57% da despesa e vem aumentando. O ano passado eu falava de 55%, agora já estou falando de 57%. E a coisa vai desse modo. O deputado Bongás perguntou da questão do FGTS. Devo lembrar que uma das medidas mais importantes que nós tomamos foi exatamente a liberação do FGTS e que não há, nem nunca houve, nenhuma cogitação no governo federal de sequestro, confisco ou retenção do FGTS de ninguém. O que houve e, evidentemente, já foi abandonado foi um estudo técnico, uma discussão em área técnica sobre
o parcelamento do saque do FGTS, né, que seria feito mês a mês e não de uma única vez, conforme é feito hoje no caso de demissão por justa causa. Mas, evidentemente, que isso nunca foi uma decisão do governo, nem minha, nem de nenhum outro ministro do governo, e essa medida já, inclusive a área técnica, já descartou essa discussão. Assim também a questão do pagamento de emendas, que, a meu ver, deve seguir a norma constitucional, que é o pagamento, né, proporcional, ressalvado, evidentemente, as impossibilidades técnicas e as dificuldades, às vezes, de execução de cada convênio, que, às vezes, os ministérios, como o próprio deputado Dionísio Marcon chamou a atenção, né, há muitos convênios com cláusula suspensiva. O que significa isso? Que ele não pode ser executado na mesma velocidade dos outros. Quem está com cláusula suspensiva não pode ter execução. Né? E a esse respeito também faço notar que o governo já está, digamos, avaliando essa questão e deve se pronunciar muito em breve a respeito da prorrogação desse prazo para que não haja esse cancelamento dos empenhos, não de emendas, mas cancelamentos de empenhos realizados pelos órgãos. Estamos avaliando já essa situação. O deputado Marcon pergunta ainda sobre a questão do BNDES. Eu só explicaria, deputado, que eu estava me referindo ao programa que existia e não a um programa novo que esteja sendo criado. Então, eu me referia ao PSI, que era um programa que existia e que tinha, então, aquela composição de subsídios indiretos e subsídios diretos. Acredito que respondi todas as questões que foram colocadas. Se for o caso, posso depois fazer mais algum esclarecimento. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço a Vossa Excelência e vamos à segunda rodada, então, de parlamentares inscritos. Vamos começar com a deputada... Ainda bem, e o juro ainda está bastante alto. O juro real diminuiu ou aumentou com a saída da presidente Dilma? Ministro, Vossa Excelência tem a palavra. Bom, primeiro, a professora Dorinha comentou sobre a questão da educação e, em particular, a questão da portaria 28, deputada. Eu gostaria de lhe antecipar que nós estamos substituindo a portaria 28. Nós deixaremos de ter esse controle individualizado para ter o controle mais geral feito através dos limites de dotação e de empenho dos órgãos. Então, isso vai resolver a questão que a senhora colocou de gestão interna dos institutos federais, em particular, que estavam sofrendo com essa questão. A questão mais geral da educação, evidentemente, nós temos tido uma atenção extremada e cuidadosa com a questão da educação. Mas é também importante perceber que não se trata apenas de recursos. A qualidade da educação não tem acompanhado também a aplicação de recursos. Então, é preciso que se olhe também na questão da educação, a questão da qualidade do ensino, e é isso que o governo fez, inclusive com a medida de reformulação do ensino médio e outras que estão sendo engendradas e avaliadas pelo Ministério da Educação. A senadora Cátia Abreu me faz sempre essa pergunta da minha participação no governo anterior. E fico satisfeito que dessa vez a senhora fique para ouvir a resposta, porque da outra vez a senhora saiu antes da resposta. Eu digo sempre, senadora, que eu sou um servidor público de carreira. Portanto, eu não tenho outra opção e tenho participado dos governos desde o presidente Fernando Henrique. E tenho a satisfação, a honra de ouvir de parlamentares
da oposição e da situação, sempre uma menção de respeito à minha pessoa. E tomo as palavras da senhora também como uma menção de reconhecimento da qualidade do trabalho que eu tenho feito, não pelo governo, seja da presidenta Dilma, do presidente Lula, do presidente Fernando Henrique, do presidente Temer, mas pelo meu país. Faço isso com muita honradez, com muita dedicação e com muita lealdade. Espero que tenha a oportunidade, se Deus me permitir, de estar continuando nos próximos governos, porque não tenho outra opção profissional, tenho que continuar no governo, estarei em algum órgão, estarei sempre à disposição de todos os parlamentares e de todos os cidadãos brasileiros para contribuir com a minha capacidade limitada, inclusive, mas para contribuir com a solução dos problemas do nosso país. A senhora mencionou também a questão do programa do Plano Safra, que acabou de ser anunciado, e apesar de todas as nossas... Senhor presidente, pela ordem, o senhor já está passando para a segunda e eu não fui respondida pela primeira, a respeito das críticas que foram feitas ao governo anterior, se o senhor concorda que, de fato, o país... Críticas que foram feitas ao governo anterior, se o senhor concorda que, de fato, o país foi destruído do ponto de vista orçamentário desde o governo que o senhor fez parte. Senadora, a pergunta diretamente o senhor não respondeu. os números falam por si. Nos últimos 5 anos, houve uma deterioração considerável da situação fiscal do país. Não há como negar que isso aconteceu. Os números eu apresentei aqui, né, a senhora chegou um pouco atrasada, não pôde ver, mas na minha apresentação eu apresentei exatamente a evolução dos déficits fiscais do Brasil nos últimos 20 anos. E o que nós pudemos observar é que nos últimos 5 anos houve efetivamente uma deterioração da situação fiscal que foi acompanhada, senador, e aproveito aqui a pergunta do senador Jorge Viana, que foi acompanhada por um aumento das despesas com juros. Né? Então, à medida que há uma deterioração da situação fiscal, há também um aumento das despesas com juros. Mutatis mutandis, à medida que a nossa saúde piora, aumentam as nossas despesas com médico. Os juros que um governo paga mutatis mutandis, a despesa que a gente tem com a nossa saúde quando a gente fica doente. Então, a saúde fiscal do país é fundamental e nós nunca defendemos nada diferente disso em nenhuma circunstância e continuaremos defendendo essa pauta sempre, porque a nossa convicção é de que todo o crescimento do país, todas as ações de saúde, de educação, de atenção à população, que são justas, que são necessárias, que precisam ser feitas, elas vêm após a nossa capacidade de gerar as receitas suficientes para atender essas despesas. Nós não podemos gastar no cheque especial. Então, isso está já apresentado e eu, então, menciono a questão do Plano Safra, que foi apresentado recentemente com um crescimento considerável dos recursos para a área de agricultura e que tem sido, há muitos anos, um dos principais motores da economia brasileira. O agronegócio sem sombra de dúvida, o grupamento mais competitivo internacionalmente da nossa economia e continuará a ser assim, porque o que nós temos observado, senadora, é um crescimento grande da aquisição, por exemplo, de equipamentos agrícolas, né, da adoção de técnicas e tecnologia inovadora no setor do agronegócio. Então, nós não vemos uma perspectiva diferente para o setor do agronegócio brasileiro, que não seja a continuidade da sua capacidade produtiva, e isso, evidentemente, que não se deve exclusivamente às ações de governo, se deve muito, importante, muito principalmente, à ação do agricultor brasileiro, do produtor brasileiro, que é quem efetivamente produz e faz as coisas acontecerem. O deputado, Juros, por favor, a questão dos juros, o que nós temos é que o plano de safra do próximo ano terá um juro médio, né, menor do que teve no plano safra anterior. Juro real. O juro real, quando nós consideramos o juro real atual com a inflação atual, você tem um crescimento em relação ao ano passado. O problema aqui é que nós temos que observar que o juro da agricultura já é um juro subsidiado. Portanto, ampliar essa redução de juros
nominais para a agricultura, significaria também ampliar os subsídios para a agricultura e, portanto, retirar recursos de outras áreas que o governo tem que atender. Então, há uma questão também que tem que ser considerada de que o Plano Safra depende de subsídios, né? Então, a opção que foi feita foi fazer a redução dos juros para o Plano Safra, ampliar os recursos para o Plano Safra e, dessa maneira, garantir a continuidade do crescimento da produção agrícola no Brasil. O senador Jorge Viana pergunta também da questão das exportações. As exportações, naturalmente, elas resultam de uma série de fatores, entre as quais a desvalorização do câmbio é a mais importante. A valorização dos preços dos produtos exportados pelo Brasil nesses últimos anos também é um fator extremamente importante, né? E a situação internacional, que, né, tem uma certa recuperação também da demanda por esses produtos, justificam esse crescimento da exportação. É evidente que a atenção do governo com as exportações é presente em vários governos e várias ações foram adotadas e outras estão sendo também adotadas para facilitar a exportação, com a redução da burocracia, né, facilitação de autorizações, de liberação de pedidos, protocolos para exportação, etc. Isso tudo colabora para a evolução das exportações no Brasil. Bom, a questão da FUNAI que o senhor coloca, nós estamos já considerando, e isso foi bastante esclarecido quando nós fizemos o contingenciamento em março, de que nós estávamos fazendo temporariamente um contingenciamento mais forte e que nós faríamos a ampliação posteriormente de algumas áreas, exatamente para ter esse efeito que o senhor considera, de não ter um corte linear que não considera nenhuma das características específicas de cada setor do país. Então, e a questão do FUNAI, evidentemente, que faz parte dessa avaliação. Teve uma última. Era só o valor que pagaríamos de juros nesse ano e no próximo, e também se o juro real, com a queda da inflação por falta de demanda, também, com a queda da inflação por falta de demanda, também, além de outros fatores, se o juro real hoje é maior do que há um ano atrás, um ano e meio atrás. Eu havia apresentado, senador, mas sem problemas eu repito para o senhor, que nós temos o seguinte: os juros nominais pagos no setor público em 2016, sem considerar o efeito do swap cambial, porque aí é um efeito que distorce, mas considerando só os juros do governo, caíram de 483 bilhões em 2016 para 468 no acumulado de 12 meses até abril desse ano. A tendência é de que ele vá caindo, embora a gente vai carregar ainda no estoque da dívida pública um conjunto de títulos que foram emitidos naquela época, que os juros estavam muito altos. Então, esses títulos que foram emitidos com taxas muito altas continuam sendo pagos ao longo dos próximos 10, 20, 30 anos, conforme a data de vencimento. Isso pesa na despesa de juros. Mas o que nós temos hoje é emissões com juros mais baratos que vão implicar em despesas de juros menores a cada período. A questão do juro real, o que nós temos que ver é o seguinte: existem medidas de juro real. Quer dizer, o que a gente tem que olhar de maneira mais para frente é o juro ex ante, ou seja, qual é o juro que você está pagando para frente. Então, quando eu hoje contrato uma operação de juros e olho a inflação para frente, e eu vejo quanto vai ser os juros daqui a 2 meses e quanto vai ser a inflação daqui a 12 meses, é o chamado juro ex ante. Então, isso é o juro para frente. O que nós temos é que ele está caindo de 8,6% no pico, em torno de setembro de 2015, para 4,4%, apontando para o final deste ano. Então, o juro futuro está caindo, o juro real futuro. Quando eu olho para trás, ou seja, a inflação passada e o juro passado, nós ainda temos um crescimento desse juro real, porque ele está olhando no retrovisor o juro para trás. Tá? Então, essa questão do juro real, ela precisa ser observada desse prisma se você está olhando o juro para frente ou o juro para trás.
o juro para frente já está caindo, o juro para trás ainda não está caindo, ainda está subindo. Então, isso vai convergir. Quer dizer, a tendência disso é que, com o tempo, ele converge. Bem, agradeço ao ministro e vamos à rodada derradeira de oitiva dos nossos parlamentares. Conceda a palavra. Agradecer. Vossa Excelência ainda tem que responder, né, ministro? Ainda tem que responder. Então, eu concedo a Vossa Excelência a palavra para responder aos nossos parlamentares. Obrigado, presidente. Eu acho que o senhor coloca essa questão que é fundamental, que é a compreensão de quais são as maiores despesas, como é que estamos alocando o dinheiro do Estado brasileiro. Eu tenho insistido muito nisso, sempre que venho à CMO, eu trago essa tabela, mostro quais são as despesas maiores, menores, e sempre tenho insistido de que eu tenho a impressão de que se nós perguntarmos para o Congresso Nacional qual seria a divisão dos recursos que seria desejável, eu tenho quase certeza de que não será essa que está sendo realizada, porque é uma distribuição de recursos que está alocando 57% dos recursos para pagamento de aposentadorias e 2,5%, 3% para o investimento. Portanto, está claro que isso não é a composição adequada das prioridades do país. A questão que o senhor coloca sobre o juros já foi várias vezes comentada aqui nessa sessão, mas eu acho só importante complementar, presidente, que nós não estamos pagando 500 bilhões de juros. Na verdade, nós estamos tomando 500 bilhões emprestado para rolar 500 bilhões de juros. Porque à medida que nós temos déficits primários, nós não estamos gerando recursos nem para pagar as despesas correntes. Nós temos tomado cada vez mais empréstimos e, por isso, a dívida vai crescendo. Eu passo, então, aqui as respostas. Primeiro, a questão da DRU. Na verdade, é preciso esclarecer que a DRU não se aplica sobre as contribuições previdenciárias. Portanto, alterar a DRU não alteraria a situação previdenciária em nada. A DRU incide sobre contribuições e impostos, né? Agora, ela não aumenta a nossa receita em lugar nenhum, ela simplesmente permite o remanejamento de receitas de uma área para outra, o que, digamos, é o que permite, por exemplo, o financiamento da saúde e da educação, que gastam além das receitas vinculadas. Então, é preciso olhar isso com cuidado, porque nós não estamos tirando dinheiro do orçamento. Você está colocando, né, as desvinculações das receitas, permitindo o financiamento de outras áreas. O deputado Afonso Florencio trouxe 3 sugestões que me parecem bastante interessantes. Primeiro, a questão da contabilização como despesa de saúde. Eu só chamo a atenção, deputado, que o dispositivo que prevê essa consideração de despesa quando é na FUNASA e não quando é em outros ministérios, tem a ver com a Lei Complementar 141 e não com a LDO. Então, mas eu acho que a discussão válida de considerar a despesa pela natureza e não pelo local ou pelo órgão que faz. Tá certo? Eu acho que temos aqui um ponto interessante. A outra questão é a dotação ser alocada na administração direta, acho que podemos olhar isso, e a dotação para a ambulância também me parece algo razoável, já passados tantos anos depois que houve aquele problema. Então, acho que são propostas interessantes. O senador Pedro Chaves comenta sobre a questão do limite da dívida. A questão é criar um limite da dívida. Eu, particularmente, não considero necessário, nesse momento, senador, pelo seguinte: nós já temos várias disciplinas fiscais, né? Nós temos a disciplina básica, que é o próprio orçamento em si, que já é uma disciplina fiscal, porque ele limita o gasto, né, àquilo que está estabelecido no orçamento. Depois nós temos as metas fiscais, né, que o governo tem que fazer os contingenciamentos e tal. Então, tem uma série. E agora nós temos o limite constitucional do gasto. Portanto, nós já temos 3 disciplinas fiscais, né, para dar conta disso.
Agregar a isso mais um limite de dívida, eu acho que não é necessário nesse momento e talvez crie mais constrangimentos à gestão da política econômica do que propriamente traga resultados positivos em termos de desempenho econômico do país. Com isso, presidente, eu concluo. Não sei se temos ainda mais perguntas. Ministro, só mais um minuto da atenção de Vossa Excelência. Vou passar a palavra ao deputado Marcos Pestana, relator da lei orçamentária, lei de diretriz orçamentária, para algumas observações. Sobre as sugestões do deputado Afonso Florenzi, para que a gente possa amadurecer em conjunto com a equipe do Ministério do Planejamento, o deputado Afonso... A questão, de fato, a Lei Complementar 141 estabelece que considera-se saneamento apenas nas cidades com menos de 20 mil habitantes. E como a FUNASA é o órgão, a FUNASA é o órgão que lida com isso, então... porque me permitam, só querendo ajudar, mas, por exemplo, no Ministério da Integração, se faz saneamento com cidades até 20 mil habitantes e não entra como saúde. Mas vamos recolher essa questão, porque, do ponto de vista do mérito, você tem razão. Quer dizer,